E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Rômulo e nesse vídeo nós vamos falar sobre a VirtualBox. Estamos continuando aqui a nossa série sobre plano de contingência para afiliados. E o que é a VirtualBox? Bom, a VirtualBox é uma máquina virtual que você vai estar criando dentro do seu computador e ela serve com esse objetivo nosso para diminuir a quantidade de atividades em comum que os perfis tomam, porque o Facebook não vai estar detectando o uso de mais de uma máquina virtual aí, o uso de mais de um perfil na mesma máquina, tá? Então é como se você tivesse 2 ou 3 computadores diferentes aí na sua casa e você tivesse um perfil de Facebook para cada um deles. E isso ajuda a transmitir uma credibilidade para o Facebook no uso aí dos seus perfis e aí na realização das suas campanhas. Isso ajuda a diminuir, de acordo com os nossos testes, a quantidade de atividades em comum que o perfil toma. E para fazer o uso, para instalar essa máquina virtual e criá-la, vocês vão precisar acessar aí virtualbox.com. VirtualBox, que é um programa da Oracle. Vocês acessem o site e cliquem em download para estar baixando esse programinha aqui, o Oracle VM VirtualBox Gerenciador. Vocês, depois de passarem pelo processo de instalação, cliquem aqui em novo, selecionem o nome da máquina de vocês, nesse caso eu vou chamar de aula, e o tipo de máquina é Microsoft Windows. Selecione a versão Windows XP 32-bit, simplesmente porque é a versão mais leve e a versão que funciona. E a gente não quer perder muito espaço do computador simplesmente com isso. Selecione o tamanho 1024. Dê a opção de criar um novo disco rígido virtual e uma VDI, que é uma VirtualBox Disk Image. Próximo. Selecionem para que ele seja dinamicamente alocado e confirme aí o nome do usuário desse Windows. Então, criem a máquina e aí ela vai estar pronta aqui para vocês. Em seguida, vocês vão precisar configurar essa máquina. Vocês cliquem em configurações, venham aqui em armazenamento e cliquem aqui na opção vazio e selecionem aí a ISO do Windows. Se vocês não tiverem, se vocês não souberem como conseguir essa ISO, é só entrar em contato com algum dos gerentes de afiliados aqui da VDN Online e eles vão estar passando aí as orientações sobre as dúvidas que vocês tiverem sobre VirtualBox e também está passando para vocês aí o arquivo da ISO do Windows e aí vocês vão estar conseguindo fazer a instalação normalmente, tá bem? Após isso, após armazenamento, vocês venham aqui em rede e conecte a rede em modo bridge. Feito isso, ok. E agora vocês precisam estar iniciando a máquina. Eu vou dar um pause aqui no vídeo por causa do tempo de espera, tá? Vou estar fazendo os cortes. Ok, voltando aqui, aguardem esse processo de instalação, essa fase inicial aqui. Leva um pouco menos de uns 15 a 20 segundos. Após ele concluir essa instalação, vocês apertem Enter, quando aparecer essa tela, e selecionem a opção formatar a partição utilizando o sistema de arquivos NTFS rápido. E aí aguardem esse processo que demora um pouquinho, tá? Dependendo da velocidade do computador de vocês. Eu vou dar um pause aqui na gravação para o vídeo não se estender muito. Ok, voltamos aqui. Depois daquele processo, vocês só precisam aguardar. E o Windows vai parar nessa tela aqui, que é o processo de instalação. Ele vai abrir aqui assistente de instalação do Windows XP.
vocês cliquem em avançar e aguardem novamente, tá? Esse processo ele pode demorar alguns minutos, dependendo, como eu disse, da velocidade do computador de vocês, da velocidade da capacidade de processamento, tá? Mas não é nada que vá prejudicar ou que vá fazer com que o seu computador ele perca desempenho. Isso, vocês estão separando o espaço do HD de vocês para fazer com que para criar essa máquina virtual, que vai ser uma nova máquina dentro da estrutura de vocês. Voltamos aqui. Após aparecer essa tela, vocês cliquem em avançar. Digita o nome da máquina de vocês. No caso, eu vou aula VDN afiliados. O nome da organização VDN online. No meu caso. No caso de vocês, vocês coloquem aí o que for interessante para vocês. A senha do administrador, caso vocês queiram que essa máquina virtual tenha senha. Eu prefiro que não tenha por questão de comodidade. E selecione a data. GMT-3 Brasília. Ajusta automaticamente para no horário de verão, essas coisas, vocês não precisarem estar mexendo aí na máquina de vocês uma por uma, tá? Cliquem em avançar e aguardem novamente o processo de instalação da VirtualBox. Ok, depois da conclusão do processo de instalação, está na hora da gente fazer as últimas configurações aqui do nosso Windows XP. Vocês cliquem em OK na mensagem que aparecer ali e o Windows vai ser inicializado. Só que depois da inicialização dele, vamos aguardar ele realmente começar, né? E depois da inicialização dele, a gente vai precisar fazer mais algumas configuraçõezinhas para ajustar. Vocês estão vendo aí, ele não está do tamanho da tela e esse tipo de coisa, mais para o momento de uso, mesmo, que vai facilitar aí o uso de vocês. Então vamos lá. Nesse momento, voltando aqui, o Windows acabou de iniciar. Vocês cliquem aqui em cancelar, tá? Para não ficar aparecendo que você precisa de um serial do Windows e tal. Após isso, vocês cliquem aqui em dispositivos e inserir imagem de CD dos adicionais para convidado, que é a opção que está lá em dispositivos, e inserir. Cliquem aqui em próximo, selecionem aí o caminho onde ele vai estar, ou deixem o padrão, e instalem. Após essa instalação, ele vai pedir para reiniciar a VirtualBox, tá? E isso vai servir para fazer com que o computador fique do tamanho da tela. Aí vocês dêem um finish aqui na opção Reboot Now, que significa reiniciar agora. Aquele clássico barulhinho do Windows XP. Bom, ele vai reiniciar e agora ele já vai iniciar com o tamanho da tela correto, tá? Assim que o Windows realmente ligar, ele vai estar do tamanho da tela do seu computador. Isso vai trazer uma maior facilidade na hora de mexer, na hora de configurar as suas campanhas. Pronto, foi. Agora vocês façam mais alguns ajustes, como por exemplo, aqui em dispositivos, venham aqui na opção arrastar e soltar e deixem bidirecional. Também em dispositivos, na área de trabalho de transferência compartilhada, selecionem bidirecional. Essas opções servem para você conseguir arrastar e soltar arquivos de dentro da VirtualBox para o seu computador. Entrem aqui no menu iniciar internet
e baixem aí o navegador da preferência de vocês. Pode ser o Google Chrome, o Firefox, enfim, não faz tanta diferença aí. Qual navegador vocês vão estar utilizando? O Opera, o Safari, enfim. Baixem o navegador e acessem o perfil que vocês vão utilizar, tá? E a partir de então vocês vão dar prosseguimento com o uso da máquina virtual. Vocês vão estar utilizando e fazendo toda a estrutura de anúncio aqui dentro da máquina virtual. Então vai configurar uma campanha, vai acessar um perfil de Facebook onde vocês vão gerenciar uma campanha. Vocês façam por meio da máquina virtual, porque isso vai diminuir consideravelmente aí o risco de atividade incomum que vocês vão enfrentar do Facebook, tá bom? Lembrando que isso não vai acabar definitivamente, mas isso vai ajudar bastante a evitar esse problema. Então é isso aí, pessoal. Se vocês tiveram ou se você teve alguma dúvida com respeito a esse vídeo ou alguma dúvida no processo dele, ou até mesmo se você quiser um suporte mais próximo, você pode estar procurando aí os nossos gerentes de afiliado aqui da VDN Online. Eles vão te dar todo o suporte para vocês começarem a ter os primeiros resultados